Queria agradecer primeiramente ter aceitado estar aqui no nosso programa dessa entrevista, virtualmente, né, pela primeira vez em função aí dessa pandemia de coronavírus. Queria agradecer, né, em primeiro Imagina, lugar. estou à disposição. Tem bastante perguntas aqui, a gente ver se a gente toca esse programa aí numa meia hora, mais ou menos. Deputado, então, já fiz os agradecimentos, eu queria perguntar como que está sendo aí as medidas, as ações que estão sendo tomadas no Congresso Nacional e como que tem sido para o senhor participar dessas sessões virtuais no Congresso? Ô, Edgar, em primeiro lugar, uma boa tarde, obrigado pela oportunidade de nós estarmos conversando, tem tanta novidade. Eu estou agora aqui participando também de uma reunião em Brasília, de uma sessão da Câmara Federal, votando hoje a medida provisória 905, que é a que trata da carteira verde e amarela. Aqui busca uma desburocratização na contratação de trabalhadores, principalmente os jovens que vão em busca do primeiro emprego. Desburocratiza, desonera a folha de pagamento e o jovem de 18 a 29 anos terá uma maior oportunidade de ser contratado. Inclusive, uma mudança que a Câmara está fazendo agora também vai estender esses benefícios para aqueles que têm mais de 55 anos serem contratados. Então, nós temos aí uma medida provisória muito importante para gerar emprego, ainda mais nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. A semana passada e esta, nós votamos diversos projetos que buscam um equilíbrio entre defender a saúde pública no Brasil, combater o coronavírus com medidas eficazes e também recursos financeiros injetados na economia para fomentar os estados, os municípios e, consequentemente, fomentar as empresas brasileiras para que não fechem, para que continuem gerando emprego e para que a gente não saia, Edgar, que é a minha grande preocupação, de uma pandemia viral e caia numa pandemia econômica. Deputado, eu queria... foi um assunto muito discutido aí nas últimas semanas, que foi os recursos do fundo partidário, né, das eleições, para as ações de saúde, principalmente no combate ao coronavírus. Queria ouvir a sua opinião sobre esse assunto, o que o senhor acha dessa possibilidade, né? Sim. Ô, Edgar, eu sou favorável e estou trabalhando para que todos os recursos necessários sejam disponibilizados nesse momento para a saúde pública no combate ao coronavírus e para a economia, para fomentar a economia brasileira. A transferência dos recursos do fundo eleitoral para a saúde pública, eu sou 100% favorável. O que ocorre, Edgar, é que essa votação nunca ocorreu na Câmara Federal. E o que circula na internet nesse momento é aquilo que circula sempre, fake news. Mentiras que são propagadas pelas pessoas irresponsáveis. Eu, inclusive, faço apelo aqui a todos que acreditem apenas nos meios de comunicação oficiais. Rádios, jornais impressos, televisão. Não dá para acreditar em matériazinha construída na internet. Então, a votação para a transferência dos recursos do fundo eleitoral para a saúde pública não foi feita. Quando ela ocorrer, o meu voto será favorável. Nós precisamos, nesse momento, priorizar saúde pública e priorizar a economia brasileira para salvar o emprego dos trabalhadores. O resto pode deixar para segundo plano, inclusive esse dinheiro do fundo eleitoral, que deve ser, no meu entendimento, carreado para a saúde pública do Brasil. Edgar. Essa semana agora, um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é o Barroso, ele disse que a decisão sobre o adiamento ou não das eleições vai depender do Congresso. O senhor acredita nessa possibilidade de um adiamento das eleições municipais desse ano, pelo andamento de como está ocorrendo aí essa pandemia? Ô, Edgar, eu primeiro acho que esse não é o assunto mais importante do momento. Eu acho que o momento agora é para nós tratarmos dessa pandemia mundial. Coronavírus já matou mais de 1.200, quase 1.300 pessoas no Brasil hoje, mais de 23 mil brasileiros infectados, mais de 100 mil mortos no mundo. Eu acho que esse é o tema de hoje. Eleições podem ficar para um segundo plano. Respondendo à sua pergunta, não dá para fazer essa análise hoje. O Brasil, com a pandemia, é um paciente que está na UTI.
E como um paciente na UTI? Você precisa aferir a pressão e a temperatura todos os dias e ir dosando o medicamento para não matar o paciente, nem com excesso de remédio, nem com a falta dele. Hoje nós não podemos analisar nem a semana que vem. Por quê? Porque nós precisamos acompanhar o desenrolar desta pandemia no Brasil. As eleições estão programadas para outubro. Não existe legalidade alguma de transferi-las para o ano que vem. Os prefeitos atuais não têm legitimidade popular, através do voto, para assinarem um documento sequer no dia 1º de janeiro de 2021. Então, não existe, primeiro, o amparo jurídico. Segundo, não dá para saber o que vai acontecer com a pandemia. Então, hoje é muito prematuro qualquer análise a respeito das eleições. Agora, nós estamos trabalhando muito junto às prefeituras, junto ao governo do estado de São Paulo, para minimizar os efeitos dessa pandemia viral do coronavírus sobre a saúde das pessoas, sobre a saúde das pessoas e sobre a economia. Hoje mesmo, a cidade de Suzano, quero aproveitar e mencionar aqui, eu acabei de conversar com o meu amigo prefeito Rodrigo Ochiuchi, a cidade de Suzano recebeu 3 ônibus escolares, um deles por solicitação minha e do deputado Estevão Galvão, e recebeu 3 milhões de reais de reforço no caixa da prefeitura para combater o coronavírus. Todo o dinheiro brasileiro está sendo carreado para isso. É o dinheiro que nós aprovamos a semana passada no Congresso Nacional. Eu e todos os deputados federais de São Paulo. 2 bilhões de reais para serem entregues para as santas casas, para os hospitais públicos poderem atender gratuitamente a população nesse momento de pandemia. Suzano recebeu hoje no caixa 3 milhões para ajudar. E quero também aproveitar esse momento para cumprimentar o prefeito Rodrigo Ochiuchi, que está montando uma estrutura de leitos hospitalares complementares para os suzanenses dentro da Arena Suzano. Uma medida absolutamente inteligente, aproveitando uma estrutura que já existe, que é a Arena, e dentro da Arena montando os leitos hospitalares. São 80 novos leitos hospitalares em Suzano, sendo que 10% desses 80, 8 a 10 leitos, são de UTI. Então, o prefeito, de uma forma inteligente, utiliza um espaço que estava ocioso nesse momento de pandemia, não faz aquelas construções maravilhosas que todo mundo está inventando de fazer por aí agora, construindo galpões, não tem necessidade. Usa o que já tem. E o prefeito Rodrigo Ochiuchi está de parabéns por essa medida, está de parabéns pela condução da crise na cidade de Suzano. Deputado, a sua fala soou como alguma crítica em relação a algum prefeito da região ou não? Não, é uma crítica a todas as cidades do Brasil que estão inventando, ao invés de investir no leito, fica investindo em estruturas. Por exemplo, um hospital de campanha em São Paulo custou 8 milhões de reais. O mesmo hospital de campanha por aí, no Rio Grande do Norte, está custando 38. Então não dá para entender gastos com estruturas provisórias. Nós precisamos aproveitar esse momento que o Brasil inteiro está colocando todo o dinheiro na saúde pública para investir em benfeitorias que fiquem permanentes. Porque nós não sabemos quanto tempo essa pandemia vai durar. E todas as cidades têm estruturas, prédios vazios nesse momento. Então o prefeito de Suzano está de parabéns por aproveitar uma estrutura que estava vazia, porque nós não podemos aglutinar pessoas agora, e montou um hospital de campanha dentro da Arena Suzano. Fica muito mais barato, não precisa montar a estrutura, já tem a estrutura pronta e aproveita para investir no que interessa, que são os leitos e os respiradores. Inclusive, o prefeito Rodrigo me ligou agora há pouco para juntos nós conseguirmos incluir Suzano no recebimento de novos respiradores assim que o Ministério da Saúde disponibilizá-los. Então vamos trabalhar juntos. Pelo contrário, eu vou ajudar todas as cidades da região. Tenho certeza que os deputados federais da região estão comigo, o Márcio Alvino, o Lucena, a Kátia Sastre. Nós vamos trabalhar juntos para poder trazer para a região a maior quantidade possível de apoio, de estrutura, de respiradores, de dinheiro para combater essa pandemia. E também, como eu disse a você, prevenir essa pandemia econômica que pode surgir após a pandemia do coronavírus.
Como que o senhor analisa hoje as ações que estão sendo feitas pelo governo do estado, João Dória, e os municípios no combate à pandemia, né? Por exemplo, o isolamento, né? Agora tem um índice de isolamento que está sendo feito via rastreamento de celular, né? Que algumas cidades aí vêm conseguindo, não atingiram ainda os 70% que é o previsto, mas estão chegando lá perto, né? Como que o senhor vê essas ações que estão sendo feitas na questão do isolamento? Olha, Edgar, eu vejo uma falta de uma unicidade de procedimentos no Brasil. Não é entre os prefeitos, o governador, é entre os prefeitos, o governador, o ministro e o presidente. O Brasil está parecendo assim, sabe? Cada um por si, Deus por todos. Não existe uma linha vertical. Olha, vamos remar em tal direção. Hoje vamos bloquear o vírus com isolamento social. Vamos liberar o pagamento para as empresas poderem arcar com a folha de pagamento. Vamos pagar os R$ 600 que o Congresso aprovou. Lembrando que o governo havia liberado R$ 200. Fomos nós, deputados, que ampliamos para R$ 600 e R$ 1.200 para a mulher, se for arrimo da família. Então é importante que todas essas medidas, Edgar, tenham uma linha vertical de trabalho, uma coluna, para que ela possa chegar a cada um de nós, cidadãos brasileiros, de uma forma una. Senão fica cada um remando para um lado. Então eu não quero dizer aqui qual medida está certa e qual está errada, porque hoje todo mundo é professor de pandemia, né? Todo mundo entende. E não é a verdade. Nós precisamos seguir a ciência e seguir uma linha única, que é o que eu sinto falta nesse momento. Uma liderança que coordene. Olha, vamos investir tantos nas santas casas. Vamos montar tantos hospitais de campanha, são X número de leitos. Vamos comprar respiradores, mas olhando o Brasil como um todo, o estado de São Paulo como um todo e a nossa região como um todo. Eu, através da região, falei com o prefeito Rodrigo Axuxi, que, como eu disse, está fazendo um trabalho bastante inteligente na cidade de Suzano, para me colocar à disposição de todos os municípios do Alto Tietê para ajudar na conquista de melhorias, em que pese o governo federal está fazendo isso de uma forma muito competente no sentido de distribuir o recurso de uma forma equânime por todo o Brasil. O governo federal, quando faz uma distribuição, busca critérios técnicos para fazer esse compartilhamento. Não pode ser critérios políticos, porque o Brasil inteiro precisa do recurso, precisa dos respiradores. Eu tenho acompanhado muito, Edgar, o trabalho do ministro Mandetta, que faz um trabalho, na minha visão, bastante dedicado e muito competente, para que a gente possa, juntos, superar essa pandemia com a menor quantidade possível de mortes e com a menor quantidade possível de trabalhadores desempregados. O senhor está fazendo agora, denunciando as empresas que estão vendendo produtos hospitalares acima do preço. Sim, sabe por quê, Edgar? Porque eu queria saber se o senhor tem recebido muitas denúncias e quantas denúncias já foram feitas, como é que está isso aí? Na verdade, Edgar, eu faço parte da Comissão Nacional de Saúde Pública. Junto com demais deputados, nós estamos acompanhando os investimentos que estão sendo feitos por todos os governos estaduais pelo Brasil afora. E o que a gente percebe é uma disparidade de investimentos e de preços. Foi o que eu disse a você. Tem hospital de campanha custando 8 milhões e tem hospital de campanha custando 38 milhões. O ano que vem, anota o que eu vou te dizer, será um grande escândalo atrás do outro o valor gasto para combater essa pandemia. Porque tem prefeitura comprando máscara por 20 centavos e tem prefeitura comprando máscara por R$2. E é uma loucura o que está acontecendo. E isso é culpa de quem? Do prefeito? Claro que não. A prefeitura é o ente mais frágil dessa história, porque ela precisa comprar, precisa do insumo hospitalar. Agora, você tem a lei da oferta e procura, que é a primeira lei da economia. Quanto maior a procura, preço sobe. Você tem o dólar nas alturas, passou de R$5. E você tem os aproveitadores, que estão abusando do preço nesse momento. Para você ter uma ideia, Edgar, uma caixa de máscaras cirúrgicas, com 50 máscaras, custava R$5 para a Santa Casa de Mogi das Cruzes até 1 mês e meio atrás. Hoje estão cobrando R$250. É um abuso, é um exagero, é tripudiar em cima da tristeza alheia, e nós não podemos permitir.
A Câmara Federal, através da Comissão de Saúde Pública, nós vamos estar investigando, analisando e vamos denunciar as empresas que estiverem cometendo esses abusos. Como nós vimos com o álcool em gel agora. O preço disparou. Enquanto nos Estados Unidos tem empresário distribuindo álcool em gel gratuitamente, como agora está acontecendo no Brasil, do outro lado aqui você tem empresas quadruplicando o preço para aproveitar esse momento. Isso é muito injusto, né, Edgar? Todas as cidades do estado de São Paulo, por exemplo, estão em estado de calamidade, né? Então, o Tribunal de Contas, inclusive, está pedindo para que as prefeituras organizem seus recursos de forma mais ordenada, para evitar isso que o senhor está falando, né? Quando a prefeitura tem um estado de calamidade, ela não precisa fazer licitação para comprar alguns bens. Você vai ver o ano que vem, quando o Tribunal de Contas começar a analisar as compras que as prefeituras fizeram durante esse período de calamidade. Você vai ter disparate. Máscara a 20 centavos, máscara a R$2. Por isso que eu tenho chamado a atenção dos prefeitos, meus amigos. Cuidado com essa oscilação do mercado e com aproveitadores, porque na ânsia de querer ajudar a população e comprar os insumos, nós estamos incorrendo em erros. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem tinha que estar comprando respiradores não é a prefeitura, é o governo do estado de São Paulo, e aí distribuir para as prefeituras. É o governo federal comprando com quantidade e aí distribuindo para as prefeituras, para organizar o sistema. Por isso que eu digo a você, e eu estava aqui na sessão da Câmara agora, falei com o presidente Rodrigo Maia, o que eu estou sentindo falta é de uma liderança nacional comandando esse processo de uma forma unificada. Porque hoje todo mundo fala, mas ninguém tem razão. Todo mundo é pai de pandemia hoje, sabe como sair, é médico para dar receita para curar a pandemia. E nós, na verdade, estamos lidando com uma situação, Edgar, jamais vista pela humanidade. A gripe espanhola, no início do século XX, se assemelhou ao que nós estamos fazendo agora. Só que neste momento nós temos as redes sociais, nós temos a internet, o homem foi à lua, o homem está curando todos os tipos de câncer, e nós não fomos capazes de identificar a mutação de um vírus, que é o coronavírus, a Covid-19. Então isso mostra, Edgar, a fragilidade do ser humano. E só tem uma forma de nós sairmos disso: juntos, unidos, organizados. Nós não podemos incorrer no egoísmo individual de querer buscar uma solução isolada. A pandemia não faz com que nós estejamos em pânico, mas ela nos traz a responsabilidade cívica da ação individual para poder colaborar com o coletivo. Só está faltando um líder, por exemplo, essa fala do presidente Bolsonaro, que destoa totalmente com a do ministro da Saúde. Isso prejudica muito o combate à pandemia. Sem entrar no mérito de quem está certo e quem está errado, só o discurso dúbio já incorre numa dubiedade para todas as pessoas do país. Quem você segue? A pandemia é para valer? Não é para valer? Posso sair de casa? Não posso. De qualquer forma, seja a opinião do presidente, ou seja a opinião do ministro, ou seja a opinião dos governadores e dos prefeitos, falta realmente uma liderança nacional. Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Nós tivemos o Exército cuidando do Haiti durante essa guerra civil, dessa crise que o Haiti viveu. Se nós tivéssemos um general coordenando as ações contra o coronavírus no Brasil de uma forma planejada, organizada, o Braga Neto, que agora é ministro da Casa Civil, seria a pessoa indicada. Vamos aqui, não é uma questão de medicina agora é uma questão de unicidade de ações. Você percebe a diferença? Porque quem vai curar o vírus são os médicos. Quem vai atender o paciente são os médicos. Agora, o planejamento organizacional para um país enfrentar uma pandemia, na falta de leitos hospitalares, na falta de respiradores, na distribuição correta dos insumos, máscaras, luvas, equipamentos, nós teríamos que ter, e eu não estou vendo isso e tenho cobrado, uma organização nacional para que isso não seja um ponto de sofrimento para a população mais carente. Tem algumas câmaras municipais, né, e prefeituras, por exemplo, do ABC, no qual os vereadores e os prefeitos, eu vou falar doaram porque eles vão voltar com o salário deles quando terminar a pandemia. Metade do salário deles, né, reduziram metade do salário deles. E na Assembleia Legislativa, a deputada estadual Alessandra Monteiro, que é de Mogi, ela apresentou um projeto para reduzir o salário dos deputados estaduais.
O que você acha dessas medidas? Você acha que pode surtir algum efeito aí, desse Olha, dinheiro ir é para a muito saúde? mais, é muito mais o efeito simbólico importante do gesto do que o valor financeiro em si, que não vai resolver. Agora, surgem também, Edgar, inúmeras propostas demagógicas, né? Na semana passada, por exemplo, o Partido Novo apresentou uma proposta na Câmara para reduzir em 20% o salário de todos os servidores públicos para combater a pandemia. Como é que eu vou diminuir salário de médico, de professor, de policiais num momento como esse? Não dá para aprovar uma medida dessa. Então, é claro que são importantes essas medidas, muito mais, como eu disse, pelo gesto. Mas é importante também discutirmos propostas sérias, corretas e não demagógicas. Tirar o dinheiro do fundo eleitoral, eu sou favorável. Retirar o excesso dos salários de deputados, senadores, de todos que recebem acima do teto constitucional, eu sou favorável. Mexer no salário de médico, de professor e de policial, eu sou contrário. A Câmara aprovou um projeto, a Câmara Federal aprovou um projeto de auxílio financeiro para os estados e municípios, correto, né? Foi aprovado. E eu queria que o senhor comentasse um pouco, a região está sendo já beneficiada com esses recursos, ainda não? Como que está isso? Na verdade, Edgar, você sabe que as prefeituras e os governos do estado recebem uma participação de todos os impostos que são arrecadados no Brasil. O governo central recebe toda a carga tributária, todos os impostos que nós brasileiros pagamos, e aí ele distribui para os estados e municípios através do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. Acontece com o fechamento econômico, as lojas fechadas, as indústrias fechadas, os impostos não vão ser pagos. E aí a arrecadação das prefeituras e do estado vai despencar e não vão ter dinheiro para continuar tocando as cidades. O que o governo federal aprovou ontem? Quem vai se endividar nesse momento é o governo federal e vai suprir o caixa das prefeituras e dos estados nessa falta do recurso do ICMS, por exemplo. Então, o governo de São Paulo arrecada o ICMS, repassa para a prefeitura de Suzano R$1 milhão por mês. Neste mês de abril, com as lojas fechadas, ao invés de repassar 1 milhão, vai repassar só R$100 mil para a prefeitura de Suzano. R$100 mil, a prefeitura de Suzano não consegue pagar as contas. Professores, médicos, manter os postos de saúde abertos, enfim. O que o governo federal vai fazer? Essa diferença de 1 milhão para R$100 mil, o governo federal vai cobrir R$900 mil. É esse o projeto que nós aprovamos ontem. Mas o déficit disso vai para a conta do governo federal. Quem é o governo federal? Somos todos nós. Mas isso é o que o mundo inteiro está fazendo para que os países não quebrem. Os Estados Unidos, a França, Portugal, todos estão colocando dinheiro na economia, colocando dinheiro na saúde pública para atender a vida das pessoas e não deixar as empresas quebrarem. Qual é a diferença, Edgar? A diferença é que quando os Estados Unidos dizem vamos colocar 2 trilhões de dólares na economia, eles têm para colocar. O Brasil é um país em desenvolvimento que não tem reservas nesse montante. Então, o déficit financeiro do Brasil em 2019 foi na ordem de 80 bilhões. Já há previsões de que o déficit neste ano de 2020, em função dessa necessidade de abrir mão da cobrança de impostos e de subsidiar empresas e municípios, o déficit do Brasil pode chegar a 500 bilhões no ano de 2020. Então, é um país que vai se endividar. O que nós vamos ter na economia é dias difíceis pela frente. É importante que todos nós saibamos disso. A economia vai sofrer muito nos próximos 2, 3 anos, em virtude do que nós somos obrigados a investir agora em 2020. Mas é fundamental que o governo faça. Aliás, o governo existe para isso, para socorrer os menos favorecidos, distribuindo as riquezas do país quando são produzidas. E o Brasil precisa, nesse momento, do governo brasileiro socorrendo estados, municípios e as empresas que geram emprego. Como fez agora em relação ao auxílio emergencial, lá dos R$600, eu acho uma medida correta que foi feita. Claro. Aliás, como eu disse a você, fomos nós na Câmara dos Deputados Federais que ampliamos de R$200 para 600. E veja só, o Brasil hoje está batendo o recorde de mortes, um recorde triste na economia, na saúde pública. Passamos de 200 mortes nas últimas 24 horas pela Covid-19.
nós não podemos medir nenhum esforço nesse momento para ajudar a população a enfrentar. Agora, enfrentar como? Só proibindo de sair na rua? Só determinando? Não. A conscientização é fundamental. Deixa eu dar mais um exemplo positivo para você aqui das cidades da região. Guararema, na semana, colocou uma barreira sanitária pública. Todas as pessoas que chegam em Guararema têm a sua febre aferida. Se tiver com febre, já é diagnosticado e vai para o hospital. Se não tiver com febre, entra no município. Se não for do município, não pode entrar no município agora. Deixa para visitar em outra ocasião. Então, é uma organização que não invade o poder das pessoas de ir e vir, mas orienta. Então, parabéns também à Prefeitura de Guararema por essa iniciativa. Agora você me diz assim, olha, medir a febre de todos que entram em Guararema é possível porque Guararema é uma cidade pequena. Não dá para fazer isso em Mogi das Cruzes, que é uma cidade muito grande. Ótimo, talvez você não consiga aferir a febre de todas as pessoas que entram em Mogi das Cruzes. Mas se nós tivéssemos uma barreira sanitária aqui, com agentes públicos fazendo aferição, aleatoriamente, por sorteio, você passa 5, você faz em 1, mas você vai tendo uma amostragem e vai auxiliando a população. Eu defendo um investimento nesse momento maior na conscientização das pessoas. Em que pese, Edgar, olha a dificuldade. O estado de São Paulo é do tamanho da Espanha. O estado de São Paulo é do tamanho da Itália, maior que Portugal. Imagina o Brasil inteiro, com essa dimensão continental que o Brasil tem. Nós temos vários países aqui dentro. É o Sul, é o Norte, é o Nordeste, é o Sudeste, são vários países dentro do mesmo Brasil. Administrar tudo isso verdadeiramente não é fácil. Fazer com que esses R$ 600 chegue a todo mundo que precisa e fiscalizar para que não haja má utilização desse recurso, que o recurso não seja desviado, é muito difícil. Mas o Brasil precisa se organizar para enfrentar essa pandemia. E são atitudes como essa que eu venho defendendo. Por exemplo, mais uma medida que muitas prefeituras estão fazendo e eu defendo. Nós suspendemos as aulas. Por que a merenda foi suspensa? Muitas crianças, na periferia das grandes cidades, vão à escola também para se alimentar, Edgar. A família conta com a renda daquela refeição para diminuir no custo da família e poder caprichar no sábado e no domingo. As aulas foram suspensas. Por que suspenderam a entrega da merenda escolar? Entrega a merenda para as famílias, para se alimentarem em casa, porque o Fundeb continua sendo repassado. O dinheiro para a compra de merenda escolar continua sendo repassado, não vai ser suspenso. O dinheiro da educação existe. Então não há nenhuma justificativa para terem cortado também a merenda escolar das escolas públicas. Eu defendo que todas as escolas públicas, municipais ou estaduais, continuem fornecendo merenda. Tenho pedido isso aos prefeitos, porque suspendemos a aula, mas não precisa suspender a merenda. Neste é o momento, Edgar, da nossa história que o Estado, o governo, seja o governo municipal, o governo estadual ou o governo federal, precisa estar presente na vida das pessoas, seja na saúde pública ou seja na economia, seja na assistência social. Este é o momento que o Estado precisa mostrar para que veio. É o Estado que vai organizar essa pandemia que nós estamos vivendo, cuidando da saúde das pessoas e não deixando que se transforme numa pandemia econômica. Cada um de nós, homens públicos, na função que estão exercendo nesse momento, eu, nesse momento, como deputado federal, cumprindo meu papel, tenho trabalhado intensamente, me resguardando no isolamento do meu trabalho, mas ativo todos os dias, o dia todo, para tentar minimizar os efeitos sobre essa pandemia na nossa população. E eu acho que é isso que nós todos temos que fazer. Seja o prefeito, seja o governador, seja o ministro, seja o presidente ou seja o deputado. Mas nós precisamos trabalhar unidos, numa coluna vertebral que faça com que as ações sejam mais baratas, que o dinheiro seja melhor aplicado, sem exageros, sem gastos desnecessários, sem compras absurdamente caras e que efetivamente esse dinheiro traga eficiência à população brasileira para enfrentar essa pandemia. Deputado, o senhor já foi presidente da Associação Comercial, lógico, né? E o comércio, uma parte do comércio tem reclamado do isolamento, né? Alguns têm mandado funcionários embora. Que tipo de saída o senhor acha que poderia haver aí nesse caso, né? Não prejudicar tanto o comércio, mas também manter aí a questão da quarentena, né? Existe alguma saída para esse impasse? Claro que existe.
O governo federal autorizou, o governo do estado autorizou diversas linhas de financiamento para as nossas micro e pequenas empresas. Agora, qual é o problema? Precisa chegar lá na ponta, precisa chegar no comerciante, que está com o estabelecimento comercial fechado já há 2 semanas, pode ficar mais 2 semanas ainda fechado. Quem é que paga as contas? Quem é que paga a conta da água, a conta da luz, a conta do telefone, a folha de pagamento, o aluguel, os fornecedores? O que nós temos, nesse momento, uma previsão de que 600 mil micro e pequenas empresas fechem as portas nesse mês de abril, Edgar. Nós somos 5 milhões de micro e pequenas empresas no Brasil. 600 mil devem fechar a porta nesse mês de abril. E o desemprego que isso vai gerar? Mesmo para as pessoas que são as proprietárias dessas micro e pequenas empresas. Então nós precisamos cuidar disso postergando o pagamento dos impostos. Aprovamos na Câmara Federal a postergação. Aprovando financiamento para as microempresas. Aprovamos. O governo do estado pode prorrogar o pagamento do ICMS para as empresas que atuam sobre o lucro presumido. Aprovamos. Aprovamos a transferência do Simples 3 meses para frente, para as empresas que são optantes pelo Simples. Agora, é preciso, Edgar, que a agência bancária da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, aqui em Mogi, aqui em Suzano, estejam preparadas para fazer com que esse dinheiro seja injetado na economia. Não adianta nós aprovarmos e isso ficar parado na burocracia brasileira. Esse tem sido o grande desafio, fazer com que essa roda gire nesse Brasil imenso que nós vivemos. Pelas redes sociais, o senhor tem dado apoio para o ministro Mandetta, né, em relação ao trabalho que ele tem feito aí no combate à pandemia. Inclusive, numa reunião que o senhor teve com ele, entregou o livro Cidade Saudável, né? Exato. Eu queria que o senhor falasse um pouco de como que foi essa reunião, o que o senhor falou para ele em relação ao livro que o senhor entregou, Cidade Saudável, que é da sua autoria, né? E qual tipo de apoio que a Câmara aí, no geral, tem dado para o ministro. Olha, Edgar, eu tenho apoiado todos os prefeitos da nossa região nesse momento, o governador João Dória, apoiado o ministro Mandetta, apoiado o presidente Bolsonaro, porque aquilo que eu disse para você no início da nossa conversa, nós, neste momento, podemos fazer tudo, menos ficar entrando em áreas ideológicas, em áreas político-partidárias. Não é momento disso. Agora é momento de união de todos aqueles que ocupam cargo público, em prol da nossa comunidade que nos elegeu como seus representantes. Agora não é hora de divergência partidária, ideológica, seja o que for. Eu apoio as ações do governador João Dória, porque eu parto do princípio que ele quer acertar e quer ajudar. Eu apoio os prefeitos da nossa região, porque estão todos se virando dentro do que podem para minimizar os efeitos da pandemia, como o ministro Mandetta está fazendo e como o presidente Bolsonaro está fazendo. O que eu sinto falta é de uma unicidade de pensamento. Essas divergências não ajudam. O ministro Mandetta é médico, bem intencionado, competente, está atuando muito à frente dessa pandemia. Agora, é óbvio que essas divergências partidárias, políticas, ideológicas dele com o presidente não ajudam em nada nesse momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos agora do esforço de trabalho e não da divergência partidária. O ministro Mandetta recebeu o meu livro Cidade Saudável. Ele retrata este livro um pouco do que eu pude construir na cidade de Mogi das Cruzes durante os 8 anos em que atuei como prefeito. Para você ter uma ideia, Edgar, quando eu assumi a prefeitura de Mogi das Cruzes, no dia 1º de janeiro de 2009, a cidade de Mogi inteirinha possuía 34 equipamentos de saúde pública. Entre postos de saúde, Santa Casa, tudo. 34. Desculpe. Quando eu terminei meu mandato, dia 31 de dezembro de 2018, eu entreguei com 68 equipamentos de saúde. Nós construímos 34 unidades novas em 8 anos, o mesmo que a cidade tinha em toda a sua história. Só que entre as unidades de saúde que eu tive a oportunidade de construir no meu mandato, tem a ACD, tem a primeira UPA, que é a UPA do Oropó, tem a segunda UPA, que é a UPA do Rodeio, tem um hospital municipal, tem a única fisioterapia em Brás Cubas, única fisioterapia em Jundiapeba, nós temos o SAMU instalado em Mogi das Cruzes que não tinha. Então, todas essas unidades, todas essas unidades foram feitas ao longo dos nossos 8 anos de mandato. E é isso que criou em Mogi das Cruzes um sistema de saúde público elogiável,
tanto que o Davi Wip, que era secretário de Saúde do governo do Estado de São Paulo, fez o prefácio do nosso livro, elogiando muito o sistema de saúde que nós construímos em Mogi e recomendando que todas as cidades do Estado fizessem o mesmo. Agora, é claro, Edgar, que um sistema de saúde robusto, como nós construímos em Mogi das Cruzes, precisa de manutenção, precisa de cuidado diário. Você não pode largar a saúde pública um dia sem atenção. Por quê? Porque uma unidade de saúde, como as UPAs, como o hospital, não fecha a porta, Edgar. É aberto 24 horas por dia, 365 dias por ano, não fecha nunca. Precisa de um investimento constante em manutenção, em orientação, em capacitação dos profissionais. Se você passa lá alguns meses sem cuidar, a coisa desanda. É preciso atenção para que essa unidade, essa rede de saúde pública continue no estado de excelência como estava quando eu fui prefeito. Para você ter uma ideia, nós trouxemos o Albert Einstein para Mogi das Cruzes para fazer laboratório público. É a primeira cidade do Brasil a ter o Albert Einstein, depois da cidade de São Paulo, a ter o Albert Einstein fazendo serviço público. Eu tenho bastante orgulho de ter sido prefeito de Mogi e ter feito uma saúde pública de tamanha qualidade. Deputado, só para a gente estar caminhando para o final aqui da nossa entrevista, mas permita-me outra vez perguntar sobre eleições, né? Até porque os prazos eleitorais estão todos mantidos, né? Uhum. Então, assim, o senhor, como grande líder do PSD, com certeza deve estar cumprindo todos os prazos aí das eleições, porque uma hora vai ter que ter eleição, provavelmente em outubro, se não tiver adiamento. Acredito que pelo caminhar aí, acho que vai ter mesmo em outubro. O senhor falou que o PSDB com certeza vai lançar um candidato, seu nome é um dos cogitados aí, dos cotados para ser o candidato a prefeito de Mogi. Queria saber, o PSD, ele já continua se organizando, deu uma parada em relação a essa pandemia, como que está essa questão e a situação em Suzano? O senhor tem dito que o Estevão, que na verdade o senhor vai apoiar o Estevão, que o Estevão decidir lá é o que vai acontecer em Suzano, né? Queria que o senhor falasse um pouco, comentasse um pouco, apesar, a gente sabe que é um momento de falar de pandemia e não de eleições, mas é que os prazos continuam correndo, né? Sim. O Edgar, deixa eu te falar uma coisa. Verdadeiramente, esse assunto não tem ocupado os meus pensamentos nesses dias. Eu estou muito preocupado em conseguir recursos para a saúde pública. Conseguimos trazer agora, na virada do ano, um novo equipamento de radioterapia para o Hospital Luzia de Pinho Melo. O Hospital Luzia de Pinho Melo é um hospital regional. Nós precisamos ter a consciência de que ele atende Suzano, Biritiba, Guararema, e nós trouxemos um equipamento de $1 milhão para melhorar a qualidade da radioterapia. Eu estou trabalhando agora junto com o Estevão Galvão, junto com o prefeito Rodrigo Axuxi, para abrir o Hospital das Clínicas aqui em Suzano, porque se nós abríssemos o Hospital das Clínicas, nós teríamos mais leitos para atender a Covid-19. Eu tenho dito ao governador, falei ao vice-governador Rodrigo Garcia, que o melhor hospital para fazer a retaguarda de leitos da Covid-19 aqui na região do Alto Tietê é o Hospital Arnaldo Pesutti Cavalcante, em Jundiapeba. É um hospital que já está retirado do grande centro, é um hospital que tem a característica de retaguarda, é um hospital que tem espaços disponíveis. Ao invés de cada prefeitura ter que se virar sozinha para fazer leitos de campanha, leitos de emergência, era muito mais fácil nós nos unirmos e fazermos com que o Hospital Arnaldo Pesutti Cavalcante criasse lá 200, 300 leitos de retaguarda. É isso que eu tenho defendido. O Estevão tem me apoiado, eu tenho apoiado o Rodrigo, nós estamos juntos nesse processo, junto com o Adriano no Condemate. Agora, nesse momento, as questões políticas, partidárias, acabam ficando pequenininhas perto daquilo que nós estamos enfrentando. De qualquer forma, o PSD é um grande partido, como todo grande partido se prepara para disputar as eleições. Eu não acredito na prorrogação das eleições para o próximo ano. O máximo que pode acontecer é sair de outubro e ir para dezembro. E nós vamos estar aí apresentando os melhores nomes que nós tivermos para disputar essas eleições. Claro que aqui em Mogi das Cruzes, toda vez que se fala em eleições, o meu nome acaba sendo lembrado e eu fico muito lisonjeado por isso, porque eu não escondo de ninguém que eu me realizei como um homem público, sendo prefeito de Mogi das Cruzes, porque nos deu a oportunidade de realizar e cuidar das pessoas com muito carinho. Eu sou mogiano, e o termo mogianidade, pelo amor que eu tenho pela minha cidade. E ser prefeito de Mogi foi sempre uma honra e um orgulho muito grande para mim.
Mas vamos deixar para decidir isso no momento adequado, quando nós tivermos a confirmação das realizações das eleições e, se Deus quiser, tivermos aí superado esse momento tão grave, tão difícil da saúde pública brasileira e da economia do nosso país. Deputado, queria agradecer a sua entrevista, obrigado. Queria que, se eu deixasse aí uma mensagem final, uma consideração final, para a gente encerrar a entrevista, eu já agradeço, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Edgar, muito obrigado pela oportunidade, fico aqui à sua disposição, à disposição do Diário de Suzano. Mais uma vez, quero parabenizar aí o Estevão Galvão, o prefeito Rodrigo Axuxi, pelo trabalho que estão fazendo em Suzano, principalmente nesses leitos de retaguarda, de campanha que estão montando dentro da Arena Suzano de Esportes. Uma atitude muito inteligente. Quero aqui dar um abraço virtual em todos os meus amigos. Eu tenho sentido falta desse contato pessoal. Eu fui muito afetuoso, muito carinhoso sempre com os meus amigos, com os meus eleitores. Eu sinto falta desse aperto de mão, desse abraço, desse calor humano, né? Então, aqui, através dessa live... Tem saído na rua quantas vezes por semana? Eu tenho trabalhado no meu escritório aqui em Mogi das Cruzes todos os dias, mas reservadamente, né? Sozinho. O máximo que eu fiz foi ir ao supermercado e fazer algumas coisas domésticas, né? Final de semana, lavar o muro, lavar o quintal, lavar uma louça, que faz parte do nosso dia a dia. Agora, o que é importante é nós termos a convicção que vai passar. Não vai durar. Eu tenho um amigo, padre, aqui em Sabaúna, que sempre nos diz algo que é bastante simbólico para esse momento. Desertos não duram para sempre. Não dura para sempre. Por mais difícil que seja esse momento que nós estamos vivendo, por mais assustador que seja, nós vamos superar. E se Deus quiser, vamos superar com muito mais força do que nós tínhamos quando nós entramos nessa pandemia. E resguardar as pessoas que nós amamos é o maior gesto que nós podemos ter de amor, de respeito pelas pessoas que nós amamos. É ficar em casa, é se expor o mínimo possível. Claro que é impossível só ficar em casa. Quando sair, faça aquilo que as organizações de saúde estão recomendando. Use a máscara, não se aproxime tanto das pessoas, não participe de aglomerações. Essas recomendações básicas são muito importantes. E eu estou na linha de frente do trabalho aos municípios do Alto Tietê para ajudá-los no combate a essa pandemia e para minimizar os estragos que essa pandemia está causando no comércio, principalmente nas micro e pequenas empresas. Contem comigo, vamos trabalhar juntos para superar todas essas dificuldades. Um abraço a você, Edgar, um abraço a todos os diretores do Diário de Suzano, principalmente ao meu amigo Guaru, gosto muito do Guaru, dá um abraço nele aí, virtual. E assim que passar tudo isso, eu faço questão de dar um pulinho aí para tomar um café com vocês. Muito obrigado, uma ótima tarde a você, a todos que nos acompanharam. Que Deus nos abençoe nesse momento tão difícil. Tá certo. Obrigado mais uma vez, deputado. Vou encerrar aqui então. Muito obrigado, viu? Obrigado, um abraço grande a todos.